importância dos valores da vida na ordem certa. O título das minhas mensagens, elas também são as proposições. O tema é a proposição, coloco tudo em um só. Versos 3 e 4 de Hebreus capítulo 1. Pode abrir lá, por favor. Hebreus capítulo 1, versos 3 e 4. Havendo Deus, desculpa, é o 3 e o 4, né? Ele, falando de Cristo, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando tudo o que há pela palavra do seu poder, depois de haver realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou é ainda mais excelente do que eles. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, a palavra de Deus é maravilhosa. O texto que nós lemos aqui, 2 versículos apenas, é maravilhoso e tem muito a nos dizer. E nós somos necessitados sempre de ouvir a palavra de Deus. Eu sempre tenho dito isso e continuo dizendo, para a minha vida particular e para a sua, como meu velho, nunca deixe a palavra de Deus. Nunca deixe as suas devocionais, todos os dias, leia a palavra de Deus. É como hoje pela manhã, né? Foi dado um testemunho de alguém da nossa igreja que disse: olha, e eu concordo com essa pessoa, não sei se ela está aqui hoje, não vou falar do nome, né? É uma das pessoas, uma das nossas irmãs idosas. Eu não consigo, né? Dizendo, eu não consigo ler a palavra de Deus todo em um ano. Não se preocupe com isso, está no fundo. Se você consegue, tudo bem. Se você não consegue, não fique fazendo competição. De repente você vai ler só para cumprir a meta. Não, leia porque você quer entender. Então, nem que seja um capítulo por dia. Tem capítulos que são pequenininhos, aí você pode ler mais, né? Mas se você quiser ler mais do que um capítulo grande, leia. Então não fique fazendo competição para depois ficar se exibindo que leu a Bíblia todo em um ano. Não. A melhor coisa é você ler a sua Bíblia, a palavra do Senhor, todos os dias, uma porção dela. Leia todos os dias, não deixe os dias. Seja no celular, não importa. Quem é espiritual lê no papel. Então eu não sei o que aconteceu de 1500, depois da Reforma Protestante. Antes eles tinham que ler no pergaminho, 1560? 17. Né? Então assim, tá bom, está lá no celular, você está no ônibus, abra o seu aplicativo da Bíblia e leia a sua palavra. É importante. Venha à igreja, é importante. É muito importante. O pastor está dizendo isso porque, né, a igreja, olha, a igreja é de Cristo. Se essa igreja deixar de existir, ele vai abençoar outras. E eu vou para o trabalho secular, ele me envia para outro campo, pronto. É simples. Você precisa, eu preciso. Nós precisamos. Por que eu digo isso? Porque eu tenho percebido aqueles que têm deixado a palavra de Deus têm entrado no buraco, têm entrado em pecados horríveis, têm deixado o Senhor, têm dado mau testemunho, têm se afastado do Senhor e cria uma mancha na sua vida que pode ser perdoada, pode ser restaurada, mas a cicatriz fica. Eu tirei não, o médico, né? O doutor tirou a vesícula minha ano passado e agora eu tenho uma cicatriz lá. É uma marca. Cada vez que eu olho, não é mais lisinho, né? Mais bonitinho. Tem uma cicatriz lá. E por quê? Porque eu fui irresponsável na minha alimentação. Então eu tenho que ficar quieto, baixar a cabeça e aceitar.
Deu tudo certo? Deu, graças a Deus. Deu tudo certo. Deus teve misericórdia de mim, porque Deus podia dizer assim, você não cuidou da tua comida, da tua alimentação, foi falado tudo, tinha lá gente falando, o médico falando, você não quis saber? Agora, te vira. Não, ele foi misericordioso, ele colocou um bom médico, a minha saúde está boa, estou cuidando agora para não ter mais, né? É claro que tem um pecado também que estragou o nosso corpo, a nossa saúde. Mas tudo deu certo. Só tem uma cicatriz lá. E eu digo isso porque nesses 7 anos que eu tenho pastoreado aqui a igreja, e no 8º ano que vem, o que eu tenho percebido, aqueles que não têm levado a sério a Bíblia, a igreja, a oração, vão para o lugar. Faça isso. A vida deles vira um caco, cheio de pecado, principalmente os sexuais, principalmente esses. Então, irmãos, fique firme, leia a sua palavra todos os dias, não deixe a congregação, converse com o Senhor, porque depois pode ser restaurado, mas a cicatriz vai ficar lá, sempre vai ser lembrado o que você fez. O autor de Hebreus, nós já vimos algumas semanas atrás, que o autor de Hebreus, ele continua, o versículo 1 e 2, né? E ele continua mostrando que Jesus Cristo ele é superior a tudo que existe. Poxa vida, mas eu sei que Jesus Cristo é superior a tudo que existe. Na verdade, o autor de Hebreus, ele já mostrou que Jesus é o Criador de todo o universo. E por que o autor de Hebreus continua trabalhando para provar que Jesus é melhor do que quaisquer outras coisas? Alguém lembra? Alguém lembra? Se não lembrar, não tem problema. Não precisa ficar com problema. Mas alguém lembra por que o autor de Hebreus escreveu, principalmente os primeiros capítulos, todo o livro de Hebreus, né, os primeiros capítulos, provando que Jesus é superior a tudo que existe? Alguém lembra? Ele fez destinado a um homem da guarda. Oi? Ele fez destinado a um imperador, um homem da guarda de Jesus. Ele tinha conhecido. Ok. Principalmente para judeus que tinham professado a fé em Cristo e que eles estavam querendo voltar atrás, voltar ao judaísmo, porque eles estavam sendo perseguidos por que deixaram o judaísmo. Então estava difícil para eles. Eles não estavam mais conseguindo trabalho, emprego, e eles começaram a pensar: olha, vamos ceder ao judaísmo, porque a gente não pode ir mais na sinagoga, a gente não tem emprego, tem que fugir para lá e para cá, está difícil, criar os filhos, está difícil, cuidar da família, alguns estavam sendo presos até, os que eram pegos. Então eles estavam pensando voltar ao judaísmo, deixar Cristo e voltar ao judaísmo, para aliviar, ceder o judaísmo para aliviar um pouco essa perseguição que eles estavam sofrendo. O autor de Hebreus diz: olha, não volte porque Cristo é superior. Aguente firme, espere mais um pouco. Haverá recompensa, haverá o alívio. Deus sabe até onde cada um de vocês pode aguentar. E mesmo que essa situação foi para aquela época, hebreus, né, judeus, judaísmo, elas servem para nós hoje também. Porque nós sofremos. Nós sofremos no nosso país, nós sofremos no mundo. Se você olhar toda a economia, na verdade, nós somos reféns de alguns. Não tem para onde fugir. Quem tem muito guardado pode perder a qualquer momento, né? As autoridades podem chegar lá. Já aconteceu isso aqui no nosso país, né? Tempo atrás. E a gente pode ficar sem nada. Quem tem nada, continua sem nada. Então, ou nós confiamos no Senhor que Ele é superior a tudo, e não só isso, também todas essas ideologias, não estou falando só de gênero, todas as ideologias que se contrapõem ao Evangelho, elas estão diariamente nos afrontando e afrontando a igreja. As nossas famílias afrontam, os pastores têm afrontado diretamente. Então, tem sido difícil para cada um de nós. Muitos sofrem com sua saúde,
alguma coisa diferente, mas nós sofremos com algo, alguma coisa. Então nós temos aí o mundo se contrapondo, né, ao Evangelho, e nós temos o próprio Senhor também permitindo algumas coisas para nos ajudar a crescer. Então a gente precisa sempre analisar a situação. Isso que eu estou passando é por causa de um pecado meu? É por causa que o Satanás está, né, vindo com tudo? Mas lembra que Satanás foi para Jó também? E Deus permitiu, com um propósito, e Jó venceu pela graça de Deus. Jó não sabia de nada. Quando você lê o livro de Jó, você lê lá, é maravilhoso, porque a gente sabe tudo, né? A gente lê e está sabendo tudo. Olha aqui, olha ali, mas Jó não sabia nada. Jó não sabia o que estava acontecendo por trás dos panos. Ele não sabia. Coitado de Jó. Nós lemos e soubemos, mas a nossa vida é parecida com Jó. Tem muita coisa acontecendo, a gente não sabe, Deus sabe. Nós precisamos confiar nele. Então a resposta é porque seus leitores estavam sofrendo perseguições por deixar o judaísmo e abraçar uma nova fé, o cristianismo. Então o autor de Hebreus ele procura mostrar que não vale a pena voltar atrás e que vale a pena prosseguir em Cristo, mesmo que hajam sofrimentos, porque tais são momentâneos e haverá recompensas inestimáveis para aqueles que permanecem em Cristo, para aqueles que não voltam atrás. Então Jesus nos está oferecendo uma nova vida, uma vida abundante, mas haverá dificuldades, haverá perseguições, haverá sacrifícios, mas tudo que é bom é caro, tudo que é precioso é difícil de adquirir. Quer boa saúde? Você adquirir boa saúde é fácil? Você encontra em qualquer lugar? Aí não, você tem que fazer exercício, tem que cuidar com o que come, não é algo fácil. Você fazer exercícios é um sofrimento. Nosso corpo dói quando faz exercício, não é verdade? Correr, caminhar, só pescar que não, né? Estou brincando com pescar, mas você fazer exercício dói o corpo, não adianta. Mas tem resultado depois. Há resultado. Também precisamos fazer certos sacrifícios, como abstenção de certas guloseimas, né? Mas no final, só pode aproveitar o resultado quem paga o alto preço do sacrifício. Esta vida que Jesus nos está oferecendo, ela foi rejeitada pela maioria dos israelitas. E sobre eles veio o juízo de Deus. Mateus 27, 24 e 25, diz assim: percebendo Pilatos que não conseguia devolver o povo, mas ao contrário, um princípio de tumulto já era visível, ordenou que lhe trouxessem água, lavou as suas mãos diante da multidão e exclamou: estou inocente do sangue desse homem justo. Essa é uma questão vossa, de vocês. E todo o povo respondeu. Você sabe o que o povo respondeu? Loucos, eles são loucos. Responder uma coisa dessa é brincar com o Senhor Deus, é não acreditar que Deus é justo, juiz. Caia sobre nossas cabeças o seu sangue, sobre nossos filhos. Eles não criam em Jesus Cristo, eles não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus. Para falar algo, um absurdo desses. Mas alguns crentes às vezes fazem assim. Não falam em voz alta, lá no coração. Não vai dar nada. Jesus não vai fazer isso. Mateus 23, 37 a 39. Ó Jerusalém, Jerusalém, que assassinos os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos como a galinha que acolhe os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vós não o aceitastes. Eis que a vossa casa ficará abandonada. Pois eu vos declaro que a partir de agora, de modo algum me vereis, até que venhais a dizer: bendito é o que vem em nome do Senhor. Um dia isso vai acontecer, eles vão dizer. Não essa geração de judeus, outra geração. Essa geração de judeus, vocês ouviram o que Jesus disse? Eu declaro que a partir de agora, no versículo final do 38, quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, Jerusalém,
Como a galinha acolhe os seus pintinhos debaixo das suas asas. Já viram, né? A galinha protegendo os pintinhos, só coloca a cabecinha para fora da asa. É muito bonitinho ver isso. Mas vocês não quiseram, vocês não aceitaram a minha vida, a vida que eu estava oferecendo para vocês. Versículo 38, é um versículo bem curto. Eis que a vossa casa ficará abandonada. 70 depois de Cristo, ano 70 depois de Cristo. Imperador Tito, não sei se é isso que estava falando. O romano, o imperador romano Tito, ele vai lá e faz o quê? Devasta Jerusalém, destrói o templo. Eles não acreditavam. Não, esse Jesus é um bonachão que ele está falando aí, ele está ameaçando, ele está nos ameaçando para a gente ser seguidor dele. Essa casa ficará abandonada. Está falando do templo, 70 depois de Cristo. Imperador Tito destrói, consome o templo. Não foi Tito? Foi Tito quem destruyó, pero no era emperador ahí. Era Vespasiano, seu pai. Okay. Imperador romano, então. Pero foi Tito quem destruyó. Tito, né? Ele destruiu. Você já leu Isaías? O imperador, não persa, o persa, não lembro, esqueci até o nome dele agora. Aquele imperador que fez o povo judeu voltar para Jerusalém, alguém lembra? Ciro. Ele era persa? Era persa. Medo-persa, ele era medo-persa, né? Deus diz lá, eu acho que é Isaías 44, 45, não lembro. Eu usarei o meu servo para trazer o meu povo de volta. Ciro não era convertido, não era um servo crente. Era um servo que ia servir aos propósitos do Senhor, era isso. E Deus disse, eu usarei Ciro para trazer meu povo de volta. E Deus usou o imperador romano, Tito Nero, para destruir a casa, o templo, para cumprir com o que Deus disse aqui. Então, irmãos, não brinque. Não brinque, porque Deus vai tirar da sua proteção sobre a sua vida e deixar Satanás tocar na sua vida se você brincar com ele. É certo que isso acontece. Mas se você quiser provar, prove, não tem problema nenhum. Depois daí você se arrependendo, vem conversa comigo, a gente tenta restaurar a sua vida. Mas vai ficar cicatriz. Jesus estava oferecendo aos judeus a salvação e o reino, mas eles rejeitaram a oferta. Mas aqueles que aceitaram, alguns judeus aceitaram essa oferta. Aqueles que aceitassem a oferta de Jesus seriam livres do juízo de Deus. Eu não sei como que aconteceu. Eu acredito, porque alguns judeus aceitaram a oferta, a salvação. E eu creio, eu lembro que depois veio a perseguição e a igreja teve que se dispersar. E aonde que o imperador romano veio destruir? Em Jerusalém. Mas a igreja dispersou. Eu creio que foi o livramento. Muitas vezes é usado para missões. Você que não quer ir para missões, Deus vai dispersar. Tudo bem, pode ser que isso aconteça. Vai vir perseguição na sua vida, você vai ter que ir e falar de Cristo em outro lugar. Tudo bem, pode até ser. Mas eu lendo a palavra de Deus, não está implícito isso. Agora, quando eu leio a palavra de Deus, que o juízo viria sobre aqueles que rejeitassem a Cristo, mas não viria sobre aqueles que não rejeitassem, e daí lembro que veio a perseguição e a igreja teve que sair de Jerusalém, isso tem mais lógica na leitura da Bíblia, num contexto geral do Novo Testamento. Então eles rejeitaram a oferta, mas aqueles que não rejeitaram a oferta seriam livres desse juízo. Pedro, em seu sermão, lá no sermão no Pentecostes, na festa de Pentecostes, ele fala sobre a superioridade de Cristo e fala sobre a sua deidade, quando cita a sua ressurreição. Eu vou ler só o capítulo 2, ou só o versículo 31 do capítulo 2. Pedro, ele chama os judeus ao arrependimento ali. Ele diz assim, orientou-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado, em nome do Senhor Jesus Cristo, para o perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Esse versículo não está ensinando que
para o seu pecado ser perdoado, você precisa ser batizado. Não. O que o versículo está ensinando, olha a ordem do versículo. Arrependei-vos. Quem se arrepende quer ser batizado em nome de Jesus. Por quê? Porque o arrependido, ele quer ser identificado com o nome de Cristo. E aí, tudo isso demonstra que você vai receber o perdão, não pelo batismo. O batismo é consequência da sua fé, do seu arrependimento. E daí você recebe o perdão. E daí você recebe o dom do Espírito Santo, que é a salvação. Nesse caso, está falando dos dons, né? Então, se arrepender é parar de seguir o caminho que estava para seguir. Pastor, eu já fiz isso, já coloquei minha fé em Cristo, não sigo mais o mundo. Ótimo, maravilhoso. Mas a gente ainda muitas vezes segue algumas coisas do mundo. A gente é de Cristo, já se identificou com Cristo no batismo. Mas ainda a gente segue muitas vezes o engano do pecado. É parar de pensar a vida de uma forma para pensar de outra forma. Isso é arrependimento. Ou seja, é parar de seguir o caminho do judaísmo para seguir a Cristo. Isso era para o judeu. Vou parar de seguir o judaísmo e vou seguir a Cristo. É parar de seguir o pensamento ou a visão secular para viver o pensamento ou a visão de Cristo. Então, o batismo era o reconhecimento público de que um judeu estava deixando o judaísmo e suas implicações para seguir a Cristo. O batismo era um compromisso público que um judeu fazia em deixar de viver pelas obras da lei para viver pela graça de Cristo unicamente. E eles se batizavam lá no Rio Jordão. Não, você não precisa. Precisamos batizar no Rio Jordão, tá? Isso aí é coisa aí de uma seita aí que faz isso. Nós temos aqui o batistério, né? Dwight Pentecost, ele comentou o seguinte: o escritor de Hebreus refere-se a este ato de batismo como profissão de fé. Judeus batizados em nome de Jesus Cristo foram expulsos da sinagoga. Não eram mais considerados judeus nem membros da comunidade de Israel. Eram tratados como gentios. Não eram mais bem-vindos na sinagoga nem no templo. Também tinham de desistir de conseguir qualquer emprego, pois eram considerados impuros. Então Jesus, ele continua oferecendo salvação. E para os salvos, ele continua oferecendo uma vida abundante. Não a rejeite, pois as consequências serão inevitáveis, como tem sido na vida de muitos crentes, que não querem deixar o mundo antigo, ou o modo antigo de viver, nem o modo antigo de pensar a vida. Muitos foram batizados, mas ainda não se identificam totalmente com Cristo, ainda não se separaram do sistema desse mundo. O batismo para o judeu era se separar do judaísmo, era deixar o judaísmo, era se identificar com o judaísmo. O batismo para um judeu, ele já sabia: se eu me identificar com esse Cristo sendo batizado, eu vou ter perseguição, vou ter problema. É bem diferente do que alguns lugares têm pregado, né? Não, se eu seguir a Cristo, pronto, vou ser próspero, vou ter casa, carros, um terreno no céu, e, sei lá, boa saúde, e se eu não tiver isso, alguma coisa vai errada. Mentira, não existe isso na Bíblia. Para o judeu, ele sabia: se eu me identificar com Cristo, me batizando publicamente lá no Rio Jordão, porque se batizar no Rio Jordão era muito mais público do que nós aqui, né? Porque nós aqui, o batistério está dentro da igreja, o pessoal de fora tem que vir aqui, lá no Rio Jordão, não. Era público, estava lá, todo mundo. Qualquer um que passava o seu laço, iam lá e olavam. Então, aqui ainda, não, eu não vou convidar meu colega, não vou convidar meu colega de serviço para ir para ver, não quero saber, nem sabe que eu estou me batizando lá na igreja batista, não, eu vou me batizar ali, pronto. Lá na rua, não. O pastor Ivânio, que está na Argentina agora, quando ele morava lá em Itapema, cidade, né? A praia lá. Itapema, né? Em Santa Catarina, ok. Ele batizava no mar lá, né? Batizava no mar. Porque gastar com batistério, né? Eu achava interessante porque era público mesmo, né? As pessoas passando lá e olhando: ó, aquele lá está virando um crente, está sendo de Cristo. Então, eu não posso quem estava sendo batizado lá, não era só a igreja que via, mas os incrédulos também. Imagina eu sendo batizado lá: eu não posso ir lá no bar, mas vou me ver lá, né? Se eu estiver lá no bar, não, mas
te batizando lá, agora está aqui o mar. Não dá. Então Jesus, ele continua oferecendo essa salvação, e os salvos, e para os salvos ele continua oferecendo uma vida abundante. Então não há rejeite, por causa das consequências. Muitos foram batizados, mas ainda não se identificam com Cristo. Muitos crentes ainda não têm Cristo como superior aos seus desejos, como superior às suas próprias lógicas de vida. Muitos crentes ainda não consideram importantes todas as coisas ligadas ao nome de Cristo, a Bíblia, a oração e a igreja local, etc. Com a pregação de Pedro sobre a ressurreição de Cristo, indicando sua superioridade aos preceitos do judaísmo e das obras da lei, e sua pregação sobre o juízo de Deus sobre os que não se arrependessem e voltassem para Deus, muitos hebreus deixaram a sinagoga, e isto instigou o ódio dos hebreus que permaneceram no judaísmo. Então, como que Pedro prega que Cristo é superior às obras da lei? Porque ele mostra que Cristo ressuscitou. Ele diz: Cristo é superior às obras da lei, e ele ressuscitou. E muitos judeus então colocam a fé em Cristo. E os judeus que continuavam incrédulos começou a acender no seu coração um ódio por esses judeus crentes, esses judeus que tinham abandonado o judaísmo. Os que se voltaram para Cristo começaram a sofrer perseguições, com retaliações, falta de sustento, porque não era trabalho para eles eram vistos como impuros, ao ponto que outros cristãos precisaram ajudá-los. Vocês lembram? Acho que foi a igreja de Filipenses e outras igrejas, não lembro agora, a juntar ofertas para enviar aos crentes de Jerusalém, né? E por esse motivo, então, muitos hebreus que se voltaram para Cristo estavam pensando em voltar ao judaísmo para cessar seu sofrimento. Aí o autor de Hebreus entra escrevendo para que eles não voltem, porque Cristo é superior ao judaísmo. Não volte para o judaísmo. Vocês estão sofrendo, eu entendo, eu não estou minimizando a dor de vocês, o sofrimento de vocês, mas não voltem para o judaísmo. Confie no Senhor, peça oração para Ele ajudar vocês, mas não voltem ao judaísmo, porque Cristo é superior àquilo lá. Mas eles estavam, apavorados. E vamos voltar ao judaísmo para aliviar nossa dor. E o autor de Hebreus diz: não faça isso. Então, você está passando por isso nesse momento, não vale a pena voltar atrás. Não vale a pena deixar de seguir a Cristo só para cessar os seus sofrimentos. Não vale a pena. Eu não sei enquanto você está sofrendo, eu não conheço a sua dor. Eu conheço as minhas e os meus sofrimentos, tá? Mas não sou só eu que sofro. Você sofre também, eu sei disso. Todos nós sofremos. Mas não volte atrás, fique firme, continue. Nem que tenha que ir tropeçando, rolando, mas fique firme, não volte atrás. A disciplina pela qual aqueles hebreus crentes estavam passando não estava produzindo em suas vidas crescimento espiritual. Eles precisavam de encorajamento para voltarem a viver pela fé, terem paciência e serem perseverantes. Nós não podemos perder a esperança. Isso é real para nós, como era para os crentes daquela época. O sofrimento e perder a esperança por causa da corrupção desse mundo, a nossa volta, vai me levar a eu entrar para a corrupção desse mundo. Muitos crentes acabam cedendo ao desânimo, à desobediência e à depressão. Mas com a esperança de volta, um crente passa a viver a vida abundante. Ele conduzirá a sua vida, ele conduzirá a sua família, o seu trabalho, etc., de acordo com o que agrada a Deus. E a esperança pode voltar quando um crente volta-se para o seu tempo de oração, o seu tempo de leitura da palavra, em suas devocionais, quando ele volta-se para o seu tempo de comunhão com a sua igreja local, em total submissão aos preceitos do Senhor Jesus. E dessa forma o autor de Hebreus, então, ele mostra algumas características de Cristo que não vale a pena abandoná-lo.
mas que vale a pena continuar lhe servindo de maneira obediente. Não vale a pena voltar atrás e também não vale a pena mesclar o mundo com Cristo, porque Jesus Cristo é maior do que tudo. E ainda nós não temos a noção exata. Ora, eu creio que o Senhor tenha, eu acredito 100% que o Senhor Deus tenha abençoado cada um que está aqui. De alguma forma, Deus tem abençoado a sua vida. Tá? Seja dos nenezinhos, das crianças, dos mais idosos, qualquer um. Deus tem abençoado. Só que nós ainda não temos a noção exata das bênçãos e das belezas que nós encontraremos no futuro ao nosso dispor. Não temos. Por que eu digo isso? Porque eu tenho essa noção? Eu não tenho essa noção. O que eu tenho é a palavra de Deus que me diz isso. Ela me confirma isso. Então, os deleites, os prazeres, as belezas, as bênçãos que eu terei lá no futuro. Poxa, pastor, mas é só no futuro. Meu irmão, é lá no futuro, para mim e para você. Para nós dois juntos. É só lá no futuro. E não me adianta pedir explicação para mim que eu não sei explicar por quê. Tá? Não está lá na Bíblia por quê, mas é lá no futuro só. Aqui vai ter que ser assim. Aqui a gente vai gemer de dor. A Bíblia diz isso, a gente geme de dor. Mas lá no futuro não será assim mais. O verso 3, a parte A diz assim: Ele que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser. Lembra que eu falei que o autor ele mostra algumas características de Cristo que não vale a pena abandoná-lo? Uma delas é essa aqui, ó. Jesus é o resplendor da glória e expressão exata do seu ser. Jesus é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do ser de Deus. Jesus é Deus. Jesus Cristo é Deus. Ele não se tornou, o versículo não está falando que Jesus se tornou o resplendor e a expressão de Deus. Ele não está falando isso. O versículo está falando que ele é. Ou seja, esse verbo ser aqui, ele sempre foi. Jesus sempre foi Deus. Ele não está falando que ele se tornou Deus. Teve um processo de melhoramento em Jesus. Não, ele é. Ele sempre foi. Ele não precisou trabalhar para chegar a esse nível. Não é como nós que precisamos nos esforçar e muito para crescermos espiritualmente. E ainda chegaremos ao nível máximo só quando formos transformados e nossa natureza pecaminosa não existir mais em nós. Cristo sendo Deus, nós podemos confiar em suas palavras e promessas. Elas se cumprirão. Cristo sendo Deus, não pode haver conflito entre Deus e o Cristo, porque Ele é Deus. Em Jesus, a humanidade pelo menos, né? Jesus humano, quando Ele esteve aqui, aqueles que tiveram com Jesus puderam conhecer quem é Deus, as características de Deus. E nós, pastor, Jesus não está mais aqui. O Espírito Santo habita em nós. E nós temos a palavra que foi escrita, os evangelhos que dizem como que Jesus agiu, como que Ele falou, como que Ele as suas decisões, o que Ele fez. A parte B do versículo: sustentando tudo o que há pela palavra do seu poder. Jesus Cristo sustenta todas as coisas. Isso quer dizer que Ele sustenta o universo todo pela sua palavra. Ele sustenta o planeta Terra no universo. Tudo funciona por causa dele. Não é por causa da ciência. Pois a boa e honesta ciência, ou seja, a ciência que não é dirigida pelo ateísmo, é uma serva de Deus para nos dar certas explicações do funcionamento das coisas. Mas no final das contas é o Senhor Jesus que sustenta tudo pela sua palavra. Mas Ele não sustenta só o planeta Terra. Ele não sustenta só a sua criação. Nós somos criação de Deus, mas Ele não sustenta só o planeta Terra e as outras questões aí que existem. Ele sustenta o melhor de tudo. É que Cristo não sustenta só o universo como Criador, mas também sustenta toda a sua criação
num processo para que tudo culmine num propósito predeterminado. Eu não estou falando aqui de fatalismo. Eu acredito que Deus tem nos dado certa liberdade de escolha dentro de certos limites. Não estou falando aqui com respeito agora à soteriologia, estou falando depois de salvo. Mas que num plano maior, ou seja, de uma perspectiva mais ampla, Ele está sustentando tudo de forma a conduzir para um ou mais propósitos finais. Ou seja, eu vou tentar aqui me explicar com alguns exemplos. Um exemplo. Estou procurando emprego e surgiram 3 oportunidades de emprego. Uma é para trabalhar em um local de segunda a sexta, ou a sábado, horário comercial, ou qualquer outro horário. O outro vai me tirar de todos os cursos da igreja. E o outro é igual ao primeiro. Qual dos 3 empregos é a vontade de Deus? O primeiro e o terceiro, claro. Aquele que vai me tirar de todos os cursos da igreja não era a vontade de Deus. Agora, se as 3 oportunidades são boas, nenhuma vai me tirar dos cursos da igreja, e nenhuma também, eu não vou trabalhar lá, sei lá, sendo porteiro num motel, coisa assim, né? Estou sendo bem radical aqui, né? Vou trabalhar em empregos dignos, é isso que eu quero dizer. Qual é a vontade de Deus? Dos 3. Ele está lhe dando, meu irmão, Ele está lhe dando liberdade de você escolher um dos 3. Né? Se um desses 3 aí não é digno, ou vai lhe tirar dos cursos da igreja, a resposta já está certa, esse não é. Mas se os 3 não tem nenhum desses problemas, Ele está lhe dando liberdade de escolha. Pode escolher qualquer um. É contigo. E o que eu quero dizer com isso? É que no final das contas, Deus está sustentando o processo do mundo, o processo de tudo que acontece, para o seu propósito final. Então, assim, se há escolha ou não há escolha, Ele está conduzindo a história do mundo para culminar nos seus objetivos. Então nós nem precisamos ficar muito preocupados, né? Porque Ele já falou que o anticristo tem que dominar o mundo, ele tem que dominar, então não fique lutando contra isso, porque ele vai dominar, ele precisa dominar, está na Bíblia, ele tem que dominar. Só que ele está dizendo, igual ele falou para os judeus lá, ó, o juízo, Jesus falou, né? Eu estou oferecendo para vocês a graça de Deus. Aqueles que rejeitarem, o juízo vem. Aqueles que aceitarem, viria também, né? Tito destruiria Jerusalém, mas a graça de Deus de alguma forma ia os proteger. Agora, pense comigo, aqueles crentes, eles já, antes da destruição do templo, eles já estavam sofrendo, não é verdade? A gente percebe, eles já estavam sofrendo. E Deus não estava sustentando ele de alguma forma? Então eles podiam pensar, nós não temos nada, estamos sofrendo perseguição e Deus tem nos protegido. Então, quando o imperador, eles não sabiam o que o imperador tinha, né? Mas quando essa casa ficar desolada, como Jesus disse, ou seja, quando esse templo aqui for destruído, de alguma forma Ele vai continuar nos protegendo, porque nós não rejeitamos a Ele. Então, irmãos, desta forma é loucura deixarmos nossa fé em algo que é tão superior, que não existe mais nada acima dele para confiar em algo criado, algo que é até usado por ele para culminar em seus objetivos santos. Romanos 1,25 diz: porquanto trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram objetos e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. A parte C do versículo 3: depois de haver realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Então aqui mostra que Cristo é o que purifica os pecados, ou seja, Jesus Cristo salva o ser humano da condenação do inferno, e Ele é o único que faz isso.
As coisas, os objetos, a criação não pode fazer isso, mas Cristo pode. Sendo assim, é loucura tentar ser purificado por qualquer outra coisa que não seja por Cristo. Atos 4, 11 e 12 diz assim: esse Jesus é a pedra que foi rejeitada por vós, os construtores, a qual foi posta como pedra angular, e portanto não há salvação em nenhum outro ente, pois em todo o universo não há nenhum outro nome dado aos seres humanos, pelo qual devamos ser salvos. Rejeitar a Cristo coloca o homem debaixo da condenação de Deus, do juízo que virá sobre esse mundo. Mas confiar em Cristo dará livramento dessa condenação, desse juízo. E onde Cristo está assentado hoje em dia? À direita de Deus, nas alturas. O que o autor quer dizer é que ele é mais alto do que os anjos. E isso nos mostra que devemos ter cuidado para não darmos atenção prioritária somente nas coisas aqui desse mundo, dessa terra, nem nos anjos, que são mais altos do que as coisas dessa terra. Pastor, mas eu acredito que existem os anjos, que eles nos servem e tudo, mas eu não coloco os anjos acima de Cristo. Tudo bem, para mim e para você, isso pode ser irrelevante, mas para os judeus daquela época, era muito importante o autor de Hebreus falar para isso, porque eles tinham os anjos na mais alta estima. A comunidade de Qumran, uma comunidade, uma seita, eles tinham os anjos até como maiores do que Cristo, ou no mesmo nível. Veja o verso 4, que é o último agora. Tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é ainda mais excelente do que eles. Então os judeus tinham os anjos em mais alta estima, e uma seita judaica de Qumran acreditava que o arcanjo Miguel tinha a mesma autoridade do que o Messias, ou até uma autoridade mais elevada do que ele. Isso porque muitas vezes a revelação de Deus foi comunicada através de anjos no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, muitas vezes os anjos proclamavam. Quem deu a lei para Moisés? Os anjos. Como também no Novo Testamento, no caso do anjo que anunciou a José e também a Maria o nascimento do Messias. A lei mosaica era algo extremamente importante para os judeus, por terem recebido diretamente de Deus. Então os judeus eles tinham a lei mosaica como algo muito importante. Ela foi dada a Moisés por anjos, e por esse motivo ela era considerada pelos judeus como autêntica e confiável. Gálatas 3,19 diz: qual era então o propósito da lei? Ora, a lei foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, Cristo, a quem se referia a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Moisés o mediador, os anjos servindo a ele. Veio direto de Deus, claro, por meio de anjos. Por isso que para o povo seguir uma nova revelação, que era a nova revelação, o Evangelho, as boas novas que Jesus estava trazendo, essa nova revelação, ou seja, o povo, ele precisava ter prova suficiente de que a nova revelação era mais importante do que a antiga revelação. E isso o autor de Hebreus está fazendo aqui, mostrando que a nova revelação veio por alguém maior do que os anjos, do que Moisés e do que os profetas. O autor de Hebreus ele fala em todo o livro de Hebreus: Jesus é maior que os anjos, Jesus é maior que Moisés e Jesus é maior que os profetas. Aqui ele está se referindo aos anjos só, porque um grupo de judeus acreditava, colocava os anjos na mesma nível que Jesus. E alguns judeus eles só iam acreditar que essa nova revelação era realmente algo sério se viesse de um anjo, Não, se vier de um anjo eu acredito, porque a lei foi dada a Moisés por meio dos anjos, aqui em Gálatas 3,19. Então tem que vir de um anjo. Só que o Evangelho, as boas novas, não veio de um anjo, Veio de quem? De Cristo. E o autor de Hebreus está dizendo: olha, Cristo é maior que os anjos, então vocês têm que crer nas boas novas do Evangelho. Se vocês creem, está dizendo assim, se vocês creem, se vocês confiam na lei mosaica, porque ela foi dada a Moisés por meio de anjos, então vocês devem crer muito mais nas boas novas do Evangelho, porque foi dada por um ser que é muito mais superior do que anjos, Jesus Cristo. É isso que ele estava dizendo. Então, o autor de Hebreus estava dizendo o seguinte: pessoal, vocês devem aceitar essa nova revelação, porque ela foi dada por alguém que é maior do que os anjos, pelos quais vocês aceitaram a revelação antiga. Por isso ela é confiável,
e é sábio aquele que assim procede. E para vocês que já confiaram nessa nova revelação, não voltem atrás, só para escaparem do sofrimento, pois Jesus é maior do que tudo, e suas promessas são reais. Só preciso esperar um pouco, mas o alívio virá, e junto com ele as recompensas e bênçãos imensuráveis. Tudo isso é real, mas vocês devem aguentar firmes, vocês não serão decepcionados. Você tem sentido vontade de desistir? Você tem sentido vontade de voltar atrás? Você tem sentido vontade de aliviar a pressão? Você tem sentido vontade de andar um pouquinho com o mundo? Ou você ainda tem algo em sua vida que considera maior do que Jesus? Uma filosofia, um pensamento, uma pessoa, um sonho, um objeto, qualquer coisa. Pode ser que algumas dessas questões citadas você precise abandonar. Já outras, pode ser que você apenas tenha que colocá-las em seu devido lugar e Cristo no topo, sem necessariamente ter que abandoná-las. Algumas coisas pode ser que a gente tenha que abandonar, mas outras talvez a gente não precise abandonar. Não é um pecado em si, mas pode ser que eu preciso colocar ela na ordem certa. Pode ser que eu preciso só trocar, ela está aqui, Jesus está aqui. Não preciso abandonar ela, jogar fora, eu só preciso fazer isso aqui, ó. Ela aqui e Jesus aqui. Talvez isso você precisa fazer. Por isso que é do título, colocando a importância dos valores da vida na ordem certa. Então, eu penso que a maioria de nós, a maioria dos crentes, a segunda parte é mais real. Para muitos, não é uma questão de abandonar algo, mas uma questão de colocar a ordem de importância sobre algo e Cristo na ordem correta. Ou seja, Cristo no topo, Cristo em primeiro lugar, porque Ele é maior do que tudo. Ele está sobre todo o universo. Amém? Que o Senhor Deus abençoe grandemente a sua vida. Vamos cantar um hino? Eu tinha um em mente de Natal. E no final da mensagem agora veio aquele outro hino, Jesus é melhor. Mas já que a Rafa treinou comigo de Natal, então vamos cantar o de Natal, Pequena Vila de Belém. Aqueles que podem se colocar de pé, por favor. Também temos o nosso amigo Alexandre conosco, visitando. Seja bem-vindo, Alexandre. Pequena Vila de Belém. É o número 137 do Voz da Teologia. 137. Tomara que não tenha a versão expandida lá. Ok, pode colocar já. Isso, o pessoal já lhe vendo.